compartilhando. Então, eu estava dizendo para vocês que muitas das informações que eu já fui conversando com vocês já está aqui nesses slides, tá? E é um certo apanhado, especificando um pouquinho mais do que tem nesse livro, né, que eu sugeri, o capítulo 2, tem um pouquinho mais de informações, tá? Então, aqui vai falar um pouquinho mais, né, o quanto que ele tinha ideias extremamente pioneiras, o quanto que ele era muito técnico, mas ao mesmo tempo muito claro na exposição acadêmica de suas pesquisas, né? Isso foi extremamente importante, né, para a psicologia, tanto que a linha norte-americana é uma linha muito forte, né, muito forte dentro de alguns avanços da psicologia, e isso é inegável, né? E o William James foi muito pioneiro nisso. E assim como, olha novamente interessante, e como conhecer nos traz, né, realmente outra propriedade quando a gente fala, né, disso. O William James, ele era fisiologista, também assim como o Wundt. Wundt, Alemanha, William James, Estados Unidos, tá? E são mais ou menos próximos. É que realmente quem conseguiu iniciar todo o processo, né, quem depois de muitos anos iniciou as pesquisas, foi o Wundt. Mas William James logo depois, assim, foi bem próximo, um período muito grande de efervescências do cientificismo, né? Então, nesse período também, para o lado dos Estados Unidos, surgiu o funcionalismo, também com uma forma muito forte. Então, foi em 1872, ele, enquanto fisiologista em Harvard, ele começa a ver, a observar alguns interesses, né, sobre algumas alterações, né, de alguns elementos químicos, o que eles provocavam nas mentes das pessoas. E aí ele vai falar do óxido nitroso, o gás do riso, e da alteração que isso provocava, né? E muito interessante, né? Os espasmos, né? A quebra de oxigenação no cérebro, os espasmos, as contrações que a pessoa tinha, que parecia que ela estava rindo, e na verdade ela estava com essa sensação de estar, e estava mesmo, começando a sufocar, isso é muito agoniante, mas ele queria tentar entender por que acontecia tantas essas alterações físicas com influência direta na nossa consciência. Olha que interessante a pesquisa dele. Alterações não psíquicas, alterações físicas influenciando na nossa mente. Preciso dizer que as pesquisas depois em psicofármacos mais ou menos têm essa base. Então, o que aquele psicofármaco traz de alteração, claro, que seja eficiente e benéfico para a nossa consciência, né? Psicofármacos, né? Então, quanto alguns psicofármacos ajudam a pessoa a ficar um pouco menos ansiosa, um pouco mais proativa, né? No caso, o primeiro, um ansiolítico, o segundo, um antidepressivo. Tá? É só um exemplo para dizer das pesquisas que ele iniciou e que deram base para que depois, a partir de 1950, né, muito tempo depois do William James, as pesquisas com o psicofármaco fosse lançado no mercado. As pesquisas começaram anos antes, mas o lançamento foi a partir da década de 1950. Não existia nenhum outro tipo de medicação psicotrópica, tá? Medicação psicotrópica não existia, começou a partir da década de 1950. Tudo bem? Então, só para entender que essa base de pesquisa, que alterações físicas eu posso ter que trazem alteração na consciência,
essas começaram com ele, William James. E foram a partir delas que, claro, com todos os outros desdobramentos, outras pesquisas mais avançadas puderam surgir posteriormente. Olha como é importante a gente estudar essa base pioneira, não para dizer que ela funciona hoje, mas para dizer que foram importantes essas pessoas, porque a partir delas outros puderam pesquisar e aprimorando cada vez mais os estudos vinculados à área da psicologia, dessa relação mente-corpo, né? Psíquico-emocional, corpóreo, tá bom? Então, não deixem de grifar essa parte de William James, funcionalismo, né? As alterações físicas na consciência, tá bom? Falei já bastante disso, né? O quanto que ele foi muito importante, vinculado à corrente norte-americana, e lá eles o têm como o grande psicólogo pioneiro, né, da psicologia científica, mas é o Wundt, tá? Mas ele não deixa de ser menos importante. Inclusive, ele desenvolveu muitas pesquisas, muito pertinentes. A partir dele, em psicologia, a gente começou a usar uma palavra que se chama adaptação ou adaptabilidade. Vocês já ouviram falar disso? Não. Não? Então, assim, quanto que nós, seres humanos, conseguimos, de acordo com o que é importante para nosso bem-estar e nossa sobrevivência, nos adaptarmos àquilo que a gente observa do meio externo. Se está frio, a gente tem N estratégias para tentar se proteger desse frio. Claro que na época dele, várias mudanças, não tinha esses aquecimentos elétricos, uma série de coisas, chuveiros elétricos super fáceis, não era assim, né? Vamos combinar. Mas eles tinham essas adaptações, porque isso é próprio do ser humano, né? E isso é algo que a linha do William James aponta, o quanto que o ser humano ele é extremamente rico e criativo em se adaptar ao meio externo. Tá? Então, se eu observo, né? Olha de novo, como para ele a observação é importante. Se eu observo o que está acontecendo à minha volta e eu quero me preservar, qual que vai ser minha posição diante disso? Ora, eu entender o que está acontecendo e me preservar diante daquilo. Então, assim, eu estou observando que ali tem um lugar mais aquecido, está um período de muito frio. Eu vou ficar próximo a uma janela, com a janela escancarada, com aquele vento, ou eu vou para um lugar que eu me sinta um pouco mais aquecida. Normal, vou para um lugar que eu me sinta um pouco mais aquecida. Ora, se numa correria do dia a dia, a gente não quer comer algo industrializado, mas eu tenho ali algumas coisas de salada, mais um queijo, dá para montar uma refeição e isso me saciar e ser a forma adaptativa rápida para aquele momento? A gente faz isso todos os dias, né? Todos os dias, um modo de dizer, mas a gente faz nessa correria, a gente vai tentando fazer essas adaptações. Então, ele vai comprovar. Hoje a gente fala de adaptação como, ai, que novidade, Ana Paula. Pois é, hoje não. Mas ele lá atrás, lá final do século XIX, ele foi o primeiro que apontou a importância, né, e a capacidade do ser humano em se adaptar ao meio. E isso só é possível pelo senso de observação, porque esse senso de observação ele é vinculado à consciência da pessoa. E essa consciência ela quer preservar quem? O meu eu, o meu corpo, o meu emocional. Então eu preciso ter o maior
bem-estar possível diante desse meio externo. Tá? Ficou tranquilo isso, pessoal? Então, é isso que vai dizer aqui, logo abaixo, tá? Eu só estou complementando. A consciência é vital, ela é guia, né? Para as necessidades mais complexas que nós, seres humanos, temos. E é isso que faz, né, com que nós possamos, naquela ideia darwinista, irmos evoluindo. Diferentemente de outras épocas, a própria situação, um exemplo clássico, pessoal. Nós, seres humanos, que antes éramos quadrúpedes, éramos lá nos primórdios, e nos tornamos bípedes. Isso é uma revolução gigantesca, porque a partir do momento que nós conseguimos não mais ter que observar tudo igual um quadrúpede, né? Mas nós podemos nos locomovermos até um lugar usando somente os membros inferiores. Conseguimos ter uma certa altura e equilíbrio para visualizarmos nosso meio externo todo, ter toda essa visão panorâmica, e conseguimos, além de nos locomovermos com segurança, porque a gente está observando tudo, com os nossos membros inferiores, nós pegamos coisas, ou nos protegemos, ou montamos coisas com os nossos membros superiores. Então, isso foi de um avanço gigantesco. Então, essa ideia de adaptabilidade, de evolucionismo é riquíssima. Como, por exemplo, os períodos glaciais, né, onde os seres humanos tinham maior quantidade de pelos, e hoje a gente observa que isso está ficando cada vez em menor proporção, né? São pontos localizados, mas geralmente isso tem diminuído. Por quê? Porque nós temos outros recursos que nos protegem do frio, assim como uma maior fragilidade na parte das mandíbulas. Elas são menores, elas não são proeminentes. Por quê? Carnes ou alimentos muito rígidos, não havia cozimento. Vamos pensar em épocas primordiais lá atrás, tá? Então, era completamente diferente. Hoje a gente não consegue, né? Conforme o tipo de alimento, a gente precisa cortar em pedaços menores, porque não dá, é muito duro, né? Então, é um exemplo de algumas formas de adaptabilidade, e que são super interessantes, né? Esse conceito de quanto o ser humano ele é riquíssimo nessa evolução por conta da guia da sua mente, né? Sua mente guiando e fazendo com que ele consiga cada vez mais e melhor e se adaptando a esse meio externo, né? Então, só para a gente fazer um paralelo, hoje nas linhas de planejamento estratégico, psicologia organizacional, né, falando muito da questão de inteligências emocionais, a questão dos mindsets. Na verdade, é o grande poder de adaptabilidade a esse meio externo, a esse novo normal. Eu não gosto desse termo, mas vou usar. A esse novo normal que está surgindo. Tá? Então, só para vocês entenderem que a base estava lá atrás, porque sempre vamos conseguir nos adaptar. Isso é nosso humano, né? Ok? Falando de uma forma geral, é claro que cada um tem a sua singularidade, tá? Outra base, né, importante para os estudos do William James, eu tinha falado para vocês, né, da teoria dos sentimentos, é a questão, a valoração que ele dá para os sentimentos. Lembram que na época do Descartes, René Descartes, digamos assim, houve uma supremacia da razão, da racionalidade, e essa parte meio que vinculada à emoção, né, à subjetividade, né, da psicologia, isso era visto como
aquém como inferior. Lembram da história da psicologia, quando ela era vinculada ainda à filosofia? E que ela ficou em segundo plano, porque numa época em que penso, psicologia era muito mais lidar com emoções, ela ficou em segundo plano. Pois é, aqui William James vai falar, não, é importantíssimo a gente estudar os sentimentos. Isso tem reações. Nossa consciência, ela promove também essas emoções. Nós temos que estudar isso, porque isso faz parte da natureza humana. Não é só a parte racional. A parte emocional, a parte de sentimentos, precisa ser investigada, porque ela ocasiona alterações. As emoções ocasionam alterações na nossa consciência. Tanto que é verdade que, assim, eu falei, só fazer um paralelo, tá? Não é no mesmo teor, né? Que às vezes uma criança, ela não consegue aprender por causa da questão emocional. Ela está vivenciando alguma coisa muito delicada, um luto, né? Um distanciamento de um ente querido, alguma coisa assim, e por conta disso, ela não consegue aprender. É o que se aplica aqui. Ela tem uma alteração na consciência dela, provocada pelo quê? Pelo estado emocional. E ele já apontava isso lá atrás. Então, a importância de, dentro da área da psicologia, se estudar os sentimentos, se estudar as emoções, e não ficar somente nessa questão entre consciência e físico, né? A parte física. Estudar isto também, mas sem esquecer a parte emocional, a parte das emoções. Tá? Então, ele vai dizer mais do que nunca que há esse duplo. O ser humano que é composto pelo emocional e pelo racional. E aqui ele vai falar ele vai criar as teorias das emoções, né? Onde ele vai dizer que a experiência própria, particularizada, né, de cada um, ela vem depois, né, de uma ação corporal. Então, por exemplo, aquilo que eu estava dizendo, você ficou com medo. Então, primeiro, você vê uma situação, ele fala do urso, né? Você vê um urso, o que acontece? Primeiro você vê o urso, o que acontece? Você foge ou você sente medo? Eu acho que eu sinto medo primeiro. Oi? Medo primeiro. Perfeito. É isso mesmo. Então, ó, a emoção vindo primeiro, então você sente o medo ou a surpresa, medo é uma das emoções, ou a alegria, né? A criança, quando ela fica eufórica, ela viu que vai ganhar um presente todo bonito, então ela fica eufórica, assim, e depois dessa euforia, porque também tem emoções boas, né? E é aí que ela consegue pegar ir até o embrulho ou pegar o embrulho. A mesma coisa aqui com uma situação do urso, supostamente. A gente sente o medo e depois é que o nosso corpo sai em disparada. Infração, é claro, né? De microsegundinhos, né? Porque a gente localiza aquela situação, vem o pavor, porque passa um filme aqui, meu Deus, eu estou em perigo, não sei o quê, e aí vem a fuga, né? Lógico, a adaptabilidade também, né? Ninguém vai querer conversar com o urso, né? Vamos combinar. Então, sai disparado. Então, é isso mesmo. Então, a teoria das emoções do William James é isso. Ele vai dizer que esses estados emocionais, eles sempre são anteriores às reações físicas. Ou, se vocês quiserem colocar de outra forma, que as reações físicas sempre vêm depois das emoções.
Tranquilo? Bom, eu falei bastante, né, que ele tem um grande método de estudo, que é a observação introspectiva, né? É interessante porque a observação é sempre parte para o externo. É por isso que as pessoas falam assim, ele inverte algumas noções, né? Observação é o meu eu observando o externo. Isso é a observação, né? Introspecção, vocês já sabem o que é, as pessoas já falaram na aula passada, né? O que é introspecção? Então, vocês lembram que é essa internalização. Exatamente, esse interno, tá? Então, que interessante falar de algo externo, mas que também tem a ver com algo interno, né? Por isso que falam que é uma noção invertida que ele coloca, né? De observação introspectiva, onde novamente ele vai reforçar bastante os estudos das emoções, principalmente essas emoções aqui: medo, raiva, angústia e amor. Tá? Ele tentando fazer validar a teoria das emoções que ele mesmo criou, observando, né, que para ele, né, para os funcionalistas, sempre eu tenho estado emocional e depois a ação ou reação corporal, tá? Essa é a teoria das emoções. Então, para validar essa teoria, ele fala da observação introspectiva, né? Que ele vai tentar mostrar o quanto que muitas vezes nós sentimos primeiro esse medo, essa excitação, essa euforia, e que isso vem depois revelado para nós, quando a gente consegue, né, parar de fugir do urso, que a gente já escapou dele. Como é que está o nosso coração? Tranquilo, zen. A gente está assim, serenos, conseguimos falar com uma tranquilidade. Então, é claro que não. Vamos estar ruborizados, vamos estar exatamente porque a gente também fugiu, não é só por causa da atividade da fuga. Ele vai falar, tem a atividade da fuga, supondo-se fugindo de um urso, mas junto com isso, uma preocupação junto do tipo, eu preciso escapar, eu tenho que escapar, eu estou com medo, né? Então, essas reações corporais. Por isso que ele fala dessa observação introspectiva, que aí você tem os efeitos fisiológicos. Então, o coração saindo pela boca, então uma arritmia aí, tá bem premente, a questão de uma sudorese, de uma ruborização, de uma perca de fala, a pessoa perde momentaneamente a fala, porque ela está muito nervosa, muito angustiada, ela acabou de escapar de uma situação muito delicada, tá? Então, são alguns exemplos que ele vai mostrando através dessa observação introspectiva, onde você mesmo, com você, consegue se observar por dentro, embora você não está se vendo, mas você está sentindo que o teu coração está acelerado, você está sentindo que, nossa, o sangue está ali, que você está quase que sem ar porque você passou por um momento muito delicado. Deu para entender como que é essa observação introspectiva? Eu consigo observar as minhas emoções por muitas das reações fisiológicas que eu tenho. É isso. Então, aquela sensação, quando eu falo assim, nossa, eu estou tão angustiada que parece que tem um nó aqui no peito. Quando eu falo, parece que tem um nó aqui no peito, é como se eu tentasse falar de uma reação física, fisiológica, de uma angústia que eu estou tendo. Tudo bem?
E aí é que ele vai demonstrando um pouquinho essas alterações. Não se esqueçam, não se tinham grandes equipamentos, mesmo para o William James, não se tinham esses instrumentais que a gente tem hoje. Imagina que teria, não existia nenhuma tomografia, muito menos uma ressonância, né? Então, existem aparelhos tecnológicos que medem tudo. Imagina, hoje em dia, naquele período não. E aí ele tentava demonstrar que esses estados emocionais, eles tinham a primeira influência na alteração da consciência. Depois é que se tinha uma ação ou uma reação corporal. É isso que ele tentava provar, tá? Como é que tá por enquanto, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Que bom. Só vou observar aqui, porque eu acredito que tem algumas colocações. Tudo ok. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Natália. Eu vou acompanhando e vão interagindo, mesmo que eu veja depois, o fato de, naquele momento, você ter registrado é que você está interagindo juntos, mesmo eu tendo um time aí diferente para ter visto sua mensagem, tá? Pessoal, outros estudos. Esses aqui são bem interessantes. Com bebês, crianças e indivíduos com alguns atrasos mentais, tá? Atrasos cognitivos, ou, se vocês quiserem o termo, com déficit intelectivo, tá? Existiam vários métodos para tentar criar, através da introspecção, da observação introspectiva, você fazer uma bateria de testes, fazer uma pesquisa fisiológica e ver, ao mesmo tempo, as respostas cognitivas e as reações emocionais desse grupo, né, escolhido para pesquisa. E aí, com base nesses estudos, eles foram elencando alguns testes, alguns questionários, para que isso pudesse criar o quê? Algumas formas descritivas desses comportamentos, tá? Era o que se era proposto naquela época, algumas descrições desses comportamentos para que eles pudessem ser trabalhados, eles pudessem fornecer algum indicativo de trabalho para com esse grupo, tá? Então, essa linha funcionalista fez vários eventos assim. Então, você tinha alguns estudos, por exemplo, com crianças que você deixava alguns objetos e via a interação dessa criança, a velocidade com que ela chegava até esse objeto, essas crianças sempre com as figuras das suas mãos juntas, né? Mas ali você já ia acompanhando as respostas dessas crianças. E aí, com base nisso, a equipe conseguia, naquela época, descrever alguns comportamentos, né? Alguns objetos, o tipo de manuseio diferente de uma outra criança, então eles iam fazendo esses comparativos, tá? Descrevendo o que esse grupo de crianças realizava a partir do momento que interagiam com aqueles blocos, com aqueles brinquedos, tá? O tempo de resposta, quais as reações, ok? Bom, eu acredito que a última parte fala de toda a importância, não que a gente mantenha essa linha até hoje, mas que ela foi a base para que outras pudessem surgir. E aí, como eu disse, a grande contribuição, né, da linha funcionalista, ou, se vocês preferirem, da escola do funcionalismo, foi atualmente contribuir para a área da psicologia cognitiva,
E a psicologia cognitiva é uma área primordialmente atuante, junto com as neurociências, para entender a questão da neuroplasticidade cerebral. Então, se vocês quiserem, né, tem pós que trabalha a questão da neuropsicopedagogia, eu quero entender para esse grupo de crianças, né, que tenham um déficit intelectivo, quais as áreas do cérebro, como que a gente pode trabalhar para que aquela área que não está tão desenvolta, ela possa ser desenvolvida em outras ramificações, para que essa criança, né, se aproprie de outra forma de aprendizagem, para que ela potencialize algumas outras formas de conhecimento, respeitando aquilo que para ela é possível e aquilo que para ela não é possível, né? Então, esses estudos na neuropsicopedagogia são excelentes e a base conceitual é vinculado à psicologia cognitiva, tá? Não confundir psicologia cognitiva com a psicologia comportamental, tá? Elas são distintas e as bases estão aqui. Então, da psicologia comportamental, a base dela é o funcionalismo, tá? Tudo bem? Eu adoro essa imagem do estruturalismo. Nem preciso dizer que tem tudo a ver com a gente tentar entender como está estruturado, como se compõe, como se constitui a nossa consciência e e a nossa mente. É isso a base do estruturalismo, tá? É isso que vai estudar. Bom, falei para vocês que essa é a linha do Wundt, que é o pai da psicologia científica. Mas quem é o grande ícone, né, é o Titchener, tá? Edward Titchener, que foi discípulo de quem? Do Wundt, foi aluno do Wundt. E é ele quem, na verdade, vai dar um maior gás para essa linha estruturalista, tá? Então, qual que é a base de pesquisa, né? É tentar entender muito a mente, tá? E que essa mente, ela engloba, ela engloba e ela é resultado do acúmulo dos estados de consciência, ou dos elementos da consciência. Então, eles criam esses dois conceitos, tá? Consciência, ela traz a questão de algo imediato, e a mente, a nossa estrutura mental, ela é formada pela junção de vários destes momentos, de vários desses elementos de consciência. Tudo bem? Para o Titchener, né, ou para a linha do estruturalismo, a grande base qual era? Entender a natureza das experiências conscientes. Entender o quanto que essa consciência e seus estados momentâneos, né, como que isso permitia a formação dessa estrutura mental. Eu preciso entender como que a junção desses elementos de consciência estruturam, montam, formam a minha mente. E a partir daí eu tenho como resultado
a grande base de estudo da psicologia para eles. Estudar as especificidades desses elementos da consciência e estudar a formação total, né, a estrutura dessa mente. A Natália mandou uma mensagem, professora, no chat. Compõe o nosso cérebro. Vamos lá. A linha estruturalista, a grande base de pesquisa deles, eles sabiam que toda a estrutura ou toda a mente é formada por pequenos elementos de consciência que vão acontecendo concomitantemente, simultaneamente, todos os dias. Tá? A junção disso tudo, o acúmulo disso tudo, são esses elementos de consciência, vai dar vazão para algo maior, chamado mente. E aí que está, eu preciso entender como que se forma, como que se estrutura essa mente. Como que eu consigo fazer isso? Estudando o que compõe esses elementos da consciência. Para que eu veja como ele funciona? Não. Para que eu veja onde ele acopla e cria esses nossos estados mentais. Traduzindo, como funciona, em termos maiores, a nossa mente. Ela é responsável por observar, ela é responsável por raciocinar, ela é responsável por comunicar, ela é responsável também por filtrar sentimentos, emoções. Ok? Ficou claro, Natália, pessoal? Perfeito. Depois vai ter um aspecto que eu vou retomar isso, tá? Aqui, aliás, aqui fala um pouco disso, isso fica bem clareado, né? Pratiquem, a mente é o centro, né? A estrutura, e essa estrutura, essa mente, é formada por várias e várias e várias e várias e várias e várias e vários estadozinhos de consciência, ou se quiserem, elementos de consciência. Tá?